Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, para isso que a gente quer que seja um podcast. E eu falo que a gente quer que seja porque a gente não faz ideia do que a gente está fazendo aqui. A gente queria fazer um podcast. Deus nos dê forças para um dia editar isso e realmente publicar isso em algum lugar. Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu começo esse podcast dizendo que do meu lado está meu grande amigo de infância, Lucas Lopes. E quem tá do seu lado, Lucas Lopes? Eu gosto de chamar de Rod agora, por mais que você já tenha vários apelidos, né? Então, eu sempre te chamei de Rodriguinho, né? Uhum. Então, vamos continuar assim. Rod Rodriguinho. Rod. Rod é um novo apelido que eu tô me dando muito bem com ele, porque eu descobri que esse nome soa como um verbo, e esse verbo tem muito a ver com a minha personalidade. Rod. É tipo um homem convite. Do mundo. Rod. Rodar. E eu sinto que essa personalidade realmente vem muito do rodar pelo mundo. Pelo mundo não, né? Do rodar por aí. Eu acho que esse é um primeiro bom assunto, né? Que você, na minha visão, leva uma vida muito diferente da comum e que sempre me agrada te ouvir falando dessas viagens que você faz, falando sobre essas experiências que você tem passado, encontrado desde, digamos, adolescente, né? Como quando você viajou e teve essas experiências como na África, mas depois disso você se transformou muito como pessoa, né, Rô? Sim, mano. Mas eu posso falar um negócio antes? Pode, Só me ajuda a voltar pra esse caminho, mas eu acho muito importante a gente, antes de eu responder essa pergunta, introduzir um pouco mais sobre o que é isso que a gente tá tentando fazer aqui. E eu acho legal falar que a gente não tem a gente na verdade não sabe exatamente o que a gente quer fazer aqui e aonde a gente quer chegar com isso. Tem uma amiga minha que é professora de yoga e ela falou uma coisa recentemente. O cara tá batendo um martelo, vamos de martelo mesmo, né? Vai. É isso, é imperfeito. Como diz o Luquinha, melhor feito do que perfeito. Feito do que perfeito. Então nós vamos de martelo do pedreiro mesmo. Essa minha amiga de yoga, cara, essa minha amiga professora de yoga, ela fala um bagulho que é assim, que tem uma das linhas filosóficas que rege o yoga, que é ação pela ação. Isso significa que você não faz as coisas pensando no resultado. Você faz as coisas pensando no ato de fazer as coisas. Eu acho que isso explica muito bem como a gente vem parar aqui. Eu não sei exatamente o que a gente quer, se a gente vai conseguir ter disciplina, se as nossas agendas vão se encontrar, se esse resultado técnico disso vai ficar legal. Então eu me importo muito menos com o resultado que vai sair disso e muito mais com o significado de estar aqui agora, exercendo uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é a comunicação, sabendo que o cara que está do meu lado gosta muito de fazer isso, que é a comunicação. Eu acho que uma coisa que nos une aos nossos 14 anos de idade, talvez mesmo que a gente não percebesse naquela época, é uma habilidade de comunicar, mas mais importante do que a habilidade de comunicar é o prazer em comunicar. Então, nós somos duas pessoas que têm uma coisa em comum, a gente gosta de trocar ideia. E quem gosta de trocar ideia tem que trocar ideia. E é legal isso que quando você fala de comunicar, muitas vezes não estamos falando só do fato de falar, né? A gente sempre teve muita conexão em vários outros formatos de comunicar. Como a arte, a dança, o forró, envolve muito mais coisas do que conversar, que a gente sempre se deu muito bem em altas ideias, né? A gente estava na dúvida aqui antes de começar se a gente precisava trazer um tema para essa conversa. E eu acho que o tema que nos une é a comunicação. Eu acho que a gente podia falar de comunicação. Assim, e aos poucos a gente ir perguntando coisas um pro outro, que nem você fez. Mas é da hora você falar isso, porque eu tô num momento da minha vida que eu tô percebendo que eu dominei muito um tipo de comunicação, não que eu dominei de ser bom, mas que eu treinei muito um tipo de comunicação, que é a comunicação verbal, feita por palavras. E eu achava que isso era comunicação. E agora, eu tenho 34 anos, eu tô descobrindo agora que 10% da comunicação é verbal e 90% da comunicação é não verbal. Isso quer dizer o seguinte, que eu posso ser o ator de Hollywood. Se eu tiver um pouco nervoso, e talvez tenha um pouco de nervosismo aqui, por a gente estar fazendo uma coisa nova, quem tá assistindo isso, se é que tá assistindo, mas já percebeu. Sim. Porque, tipo, tá ligado? Tem uma parada no ar. O corpo fala. E fala muito mais do que eu tenho a capacidade de disfarçar ou tentar levar pro outro lado. Sim. E aí, uma vez que você entende isso, que poderia ser uma armadilha, você pode usar isso como aliado, né? E aí, por exemplo, nesse momento, eu tô começando a observar um lugar que você já visita desde a sua adolescência, que é a arte. A dança, por exemplo, cara, que por sinal é uma coisa que marca muito a sua personalidade. Parênteses pra contar uma história. Eu tô na 5ª série, você sabe que história é essa? Tô na 5ª série prestando atenção na aula.
A professora de música que é a... Mônica. Mônica, uma grandona? Saudosa Mônica. Por quê? Ela faleceu. Ah, sim. Caraca, ela era muito legal. Sim. Ela abre a porta no meio da aula e fala assim: eu preciso de um menino voluntário para participar de uma coreografia que vai ser apresentada na festa junina. Silêncio absoluto e uma vontade de... duvido que alguém vai aceitar esse convite. Dançar é coisa de menina. E aí um cara no meio da galera fala assim: eu vou. Ela bate, antes de fechar a porta, ela fala: isso é personalidade. Que sério que foi isso? Quem é o cara que eu estou falando? Lucas Lopes, que depois veio a ser dançarino. Eu posso dizer profissional ou não? Eu participei de alguns festivais, me dediquei vários anos. O que é profissional sim, porque eu cheguei a dar aula junto com a minha irmã, né? Então foi uma fase da minha vida muito legal e foi uma profissão durante o momento, né? E que também está atrelada à comunicação, né? O mérito muito da minha irmã de ter me incentivado e me levado para isso. E muitas pessoas que me conhecem não sabem que eu dançava, né? Isso que é muito legal até comentar. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e nem sabe que eu danço, né? Eu duvido que alguém não sabe que você dança. Todo mundo já te viu rodopiando uma pessoa num barzinho. Que legal. Bom, eu pelo menos já vi isso 1 milhão de vezes. Boa. Então, 2 comentários aqui. Mônica estava muito certa em dizer na 5ª série que isso é personalidade, porque hoje eu precisei de 3 décadas para criar coragem de fazer uma coisa que eu já tinha vontade desde criança, que é permitir meu corpo dançar. Então realmente é muita personalidade um moleque de 10 anos e depois de 17 anos assumir a dança sendo heterossexual numa sociedade machista e que todo mundo zoava, inclusive eu. Sim. E você fala: mano, eu gosto do bagulho e vou fazer. Hoje eu entrei nessa categoria de falar: mano, eu gosto do bagulho e vou fazer. E com as pequenas experiências que eu tô permitindo na dança, eu tô entendendo que a comunicação é uma parada assim, ó. Tipo, existe uma coisa aqui dentro que talvez a gente não consiga comunicar em palavras. Mas a partir do momento que a gente dá espaço pra ela sair e ter contato com o mundo, seja através de uma pintura numa tela, seja através de um rap, seja através de uma dança, seja através de uma poesia, seja através de um podcast... Isso é arte e isso é comunicação. Sim. Então, o quanto que o seu corpo expressa pro mundo enquanto ele tá dançando, tá ligado? Da hora a gente falar isso, porque nós dois, pessoas que comunicam bem com palavras, entender que essa habilidade só compreende 10% da eficiência de uma comunicação, né? E são estudos, né? Interessante.